Mensagem bonita esta, sem dúvida. Amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro e morreu por nós. Certamente temos razões para o amar. Quando pensamos nisto, por vezes, não é tão incomum, aliás, eu diria que é bastante frequente, as pessoas pensarem ou dizerem que o Deus de amor é o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus de ira, um Deus zangado, não é? Um Deus impositivo, de dedo em riste. E o Deus do Novo Testamento não. O Deus do Novo Testamento é que é um Deus bonzinho. Provavelmente as duas visões estarão erradas, porque tanto uma quanto a outra falham em um atributo importantíssimo de Deus que nós às vezes esquecemos, que é a harmonia, o equilíbrio. Porque nós nunca podemos falar no amor de Deus sem nos lembrar da sua justiça. E em Deus não há desequilíbrio. Às vezes nós achamos que a disciplina é falta de amor, mas a disciplina muitas vezes é a demonstração mais perfeita de amor verdadeiro. Às vezes confunde-se no nosso mundo amor com uma coisa meio lamechas, e que é permissivo ao extremo. Isso não é amor verdadeiro. Por vezes ficamos um pouco assustados com a imagem da ira de Deus no Antigo Testamento. Irmãos, vamos nos lembrar que a ira é uma característica necessária. Eu tenho dito, sei que alguns irmãos às vezes ainda ficam um pouco assustados quando me ouvem dizer e parece que não percebem muito bem. Eu não teria alegria nem satisfação em adorar a um Deus que não se irasse. Pastor, porquê? Porque o nosso Deus sempre se ira com a razão certa. Um Deus que não se irasse com as coisas que Deus se ira, não seria digno da minha adoração. E pense só um bocadinho, o irmão chega lá. Imagine você que é pai, que é mãe, tem o seu filho, quem não é ainda, de qualquer maneira pode imaginar. Imagine que alguém está a maltratar o seu filho. Mas a maltratar a sério. Não me diga que você não fica zangado. Isso seria desnaturado o pai ou a mãe que assistisse a alguém fazer mal a um filho e dissesse, não, deixa estar, não há problema nenhum. Não pode ser. É uma ira justificada. Isto é apenas um exemplo para nós pensarmos. Deus não se ira por razões egoístas como nós, Ele se ira por razões justas. Mas quando nós olhamos com mais atenção ao Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo, mas algumas pessoas tentam distinguir, o que nós percebemos é um Deus de muita paciência e de muita graça. E nós temos estado a ver nas últimas semanas o episódio do bezerro de ouro. Deus tem Moisés lá no monte 40 dias e 40 noites, Deus está a explicar a Moisés a lei é extraordinária. O que Deus propõe de ligação com o povo é fantástico. Moisés está deliciado, ele está maravilhado com aquilo que Deus propõe. Nunca tinha acontecido nada igual. Um Deus que se revelava, um Deus que agia de forma concreta, um Deus que protegia, um Deus que libertava. E enquanto isso o povo, por quem Deus tinha feito tudo isso, está lá embaixo a fazer o que não deve. E quando Moisés desce, encontra o povo numa orgia, diante de uma imagem, dizendo que aquela imagem era Jeová. Meus irmãos, não é razão para estar irado, é. E Deus diz a Moisés, ok, vou acabar com esta raça, porque este povo é ruim, e vou começar uma nação nova contigo. E então nós ouvimos uma oração, Moisés ora. E é impressionante, irmãos. Deus disse a Moisés, eu vou acabar com este povo não merece, é um povo obstinado. E quando Moisés termina de orar, Deus diz, está bem, ok, não vou acabar com o povo. E ainda me dizem que esta é a imagem de um Deus irado. Não é, é um Deus com paciência. Deus abre a porta para que Moisés possa interceder, Moisés intercede e Deus decide perdoar por causa da oração de Moisés. Mas quando Moisés orou, ele não apenas pediu a Deus perdão para o povo, ele pediu ao Senhor que lhe mostrasse o seu caminho e pediu a Deus que lhe mostrasse a sua glória. E Deus então vai fazer isto, vai levar Moisés ao monte, vai escondê-lo
de certa maneira, vai protegê-lo, porque Deus disse: tu não podes me ver face a face porque ninguém sobrevive, mas Deus vai responder àquilo que Moisés pediu. Então nós vamos ler o texto, os irmãos abram em Êxodo 34, mantenham a Bíblia aberta para nós vermos este capítulo. Vamos começar por ver os primeiros versículos. Êxodo 34, a partir do versículo 1. Abram as Bíblias, telemóveis, tablets e companhia limitada, que hoje em dia tudo é possível, não é? E diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo. E também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, que apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, disse: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. A experiência que Deus prometera a Moisés vai acontecer. Deus disse: sim, Senhor, vou-te deixar ver a minha glória como pelas costas. Lembram-se, irmãos, no fim do versículo do capítulo 33, vais-me ver pelas costas. Então ele tem que subir ao monte. É claro que ele agora há algumas diferenças. Ele tem que preparar tábuas da lei para substituir as primeiras. As primeiras tábuas da lei, nós temos a noção de que as primeiras tinham sido feitas pelo Senhor e escritas por Deus. Estas agora vão ter que ser feitas por Moisés e serão apenas parcialmente escritas pelo Senhor. Moisés vai escrever uma parte, o Senhor vai escrever outra. Ou seja, as coisas não são exatamente iguais, porque o pecado deixa sempre marcas e deixa sempre consequências. Portanto, vai haver aqui uma alteração. Também há outra alteração. Desta vez Moisés tem que subir ao monte sozinho. Os irmãos lembram-se no início da apresentação da lei? Primeiro todo o povo chegou ao monte para ouvir a lei. Depois parte dos anciãos subiu junto com Moisés. E depois Moisés foi ao topo da montanha junto com Josué. Agora não. Nada nem ninguém. É só Moisés e ponto. Portanto, há aqui alguma alteração. É só Moisés e Deus. Ele não sabia que ia ficar outros 40 dias e 40 noites. Nós não temos muito bem a noção do que é que aconteceu da primeira vez. Desta vez nós vamos ter a informação específica de que ele vai ficar lá 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Parece que a visão de Deus, da glória de Deus, é tão extraordinária que é suficiente para sustentar o homem sem que ele precise de comer e beber. Talvez seja um indício do que vai acontecer um dia conosco na presença do Senhor, no céu, na presença do Pai, na cidade celestial. Nós não precisaremos de restaurantes nem de fazer comida. E eu já vejo as irmãs a sorrirem com satisfação e dizer: uau, finalmente ficamos livres do fogão. Parece que sim, não é? Bem, aqui a experiência é de que só a glória de Deus é suficiente para sustentar Moisés. É o que lemos no fim do capítulo, daqui a bocadinho vamos chegar lá. Então o Senhor cumpre a sua promessa a Moisés. Nós não temos uma ideia exata de como seriam as tábuas da lei. Esta é uma imagem recorrente, comum. Talvez elas não fossem tão bonitinhas como estas que estão aqui, todas redondinhas, mas pronto, é uma imagem que temos possível de como poderiam eventualmente ser as tábuas da lei. Provavelmente elas eram um bocado mais grossas, talvez fossem um pouco maiores e talvez as letras fossem bem mais miudinhas, escritas por um lado e pelo outro, porque as primeiras que foram trazidas estavam escritas diante e por trás. Pelo menos é o que o texto bíblico diz. E se calhar não vai ser muito diferente com estas. E Moisés sobe ao topo do monte e ali então, numa espécie
de brecha, o Senhor o mantém e faz passar diante dele a sua glória. A melhor indicação, irmãos, do que acontece no versículo 6 e 7, segundo a tradução mais fiel, e nós olhamos mesmo para o hebraico, isto é aquilo que o próprio Deus disse, porque Deus tinha dito a Moisés: eu vou-te mostrar a minha bondade. Moisés disse: mostra-me a tua glória. E Deus disse: eu vou mostrar a minha bondade. A minha glória é demais para ti. E vou-te proclamar o meu nome. Foi o que vimos semana passada. É o que Deus faz aqui. Deus proclama o seu próprio nome a Moisés. Ou seja, Deus fala de si mesmo. Como que Deus se apresenta. Imagine que o irmão vai a uma entrevista de emprego, senta lá e alguém lhe diz assim: muito bem, senhora Maria, vem aqui para este... Então diga-me lá quem é a Maria. Pronto, e você tem ali 5 minutos para dizer quem é. Você, é uma boa oportunidade, você vai se apresentar. Você vai escolher muito bem, não é? Não vai falar aquelas coisas, não vai se apresentar como sendo preguiçoso, nem teimoso, nem vai usar as melhores características para se apresentar. Então, irmãos, vejam o valor que estes versículos têm, porque é assim, Deus vai falar de si mesmo, Ele vai dizer quem é. E o que é que Deus escolhe quando Ele vai falar dele mesmo? Nós provavelmente diríamos: bem, poder, força, capacidade, autoridade. Era o que nós faríamos, não é? Porque quando nós estamos numa posição alta e perguntam-nos quem somos, normalmente em vez de responderem quem somos, começamos a dar o nosso currículo e a dizer as posições que ocupamos. E uma coisa não é igual à outra. Quem somos não é necessariamente a posição que ocupamos. Quem somos? Eu sou presidente do não sei das quantas e sou diretor do não sei que... Mas não, eu quero saber quem você é. E são os cargos que você ocupa. Então veja outra vez os versículos 6 e 7 e veja como Deus se apresenta. Ele diz: Jeová, o Senhor. Na verdade, as duas palavras são iguais. Jeová, Jeová. É a mesma coisa. Eu sou o que sou, eu sou o que sou. Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Vamos dar uma olhada nestas características. Estas são as coisas que Deus falou sobre si mesmo. Jeová, o autoexistente, aquele que não teve origem em mais nada. Lembrem-se, irmãos, que a maioria das mitologias antigas dos povos que estavam à volta de Israel apresentavam a origem, contavam a origem dos deuses. Como é que os deuses apareceram? Porque os deuses não eram eternos. Eles eram muito antigos, mas houve um momento em que eles começaram a existir. Então as mitologias normalmente têm as ideias mais estapafúrdias. Ora, o sol juntou com a lua e deu origem a não sei quem. E a lua caiu não sei das quantas, e um bocado da lua caiu, deu origem à deusa tal. E coisas assim do género. E é assim que as mitologias normalmente falam. Os deuses dos povos tinham origem em alguma coisa. O Deus de Israel se apresenta como: eu sou autoexistente. Eu nunca comecei a existir. Eu sou a existência em si, ponto. Tudo o resto é derivado, menos eu. E este é um ponto no qual o Deus de Israel é inigualável. Nenhum se compara a ele. O Deus de Israel é, ponto. Não se discute mais. Depois, Deus. A palavra Deus que aparece aí é a palavra El. Era a palavra usada no sentido do chefe da hierarquia, em termos de divindades, é a ideia do Todo-Poderoso. Mas a seguir ele começa a falar sobre as suas próprias características, e Deus se apresenta como compassivo, misericordioso. Rakum é a palavra no original, aquele que tem compaixão. O seu poder e a sua excelência não fazem com que Deus tenha o nariz empinado e nos veja de cima. Pelo contrário, Ele sente. Normalmente o que caracteriza os deuses dos povos é que quanto mais elevados eles são, menos eles se preocupam com a humanidade. Quanto mais altos eles estão, menos valor eles dão à humanidade. Uma das características, por exemplo, dos deuses gregos e romanos vai ser exatamente que quanto mais elevados, menos eles ligam ao que se passa no mundo, porque eles estão acima dessas coisas. Daí que havia
na língua grega, uma palavra para falar sobre a felicidade dos deuses. E esta felicidade existia até porque eles não tinham que se preocupar com as dificuldades humanas. Estavam separados da humanidade. E como eles estavam separados, são felizes, porque estão longe desta confusão. E se você assiste o telejornal, se calhar concorda um pouco com os gregos. Esta palavra, na língua grega, é a palavra makarios, que nós traduzimos por bem-aventurado. E o Senhor Jesus pega nesta palavra e vira completamente e diz: felizes não são os deuses que estão alienados. Felizes são os humildes de coração. Felizes são os que choram. Não é? Felizes são aqueles que são pacificadores. É bem diferente. Deus é gracioso. A palavra kanoum, no sentido de ser aquele que mostra favor sem merecimento. Aquele que ajuda aquele que não faz nada para ser ajudado. Não merecia ser ajudado. Israel não fez nada para merecer que Deus o salvasse. Não é porque Israel tinha feito alguma coisa que Deus foi lá libertar Israel do Egito. Israel não merecia isto. Portanto, ele é um Deus de graça. Estamos a falar do Antigo Testamento. Isto não é Novo Testamento, isto é Antigo Testamento. Paciente. A palavra aurok é a paciência no sentido da paciência longa. Não é que Deus não se ira, mas Ele não ferve em pouca água. É preciso muita água para ferver. Não é? Muita água. É que nem às vezes os homens quando vão para a cozinha e para fazer a massa, por exemplo, põem tanta água na panela, né, que não era preciso metade daquela água. E nunca mais a água ferve. Até que a mulher chega lá e perde a paciência e diz: oh, meu marido, não era preciso nem metade disto. E a gente encheu a panela de água achando que fizemos um grande serviço. Pois é uma característica do nosso Deus, a panela está cheia de água, demora para ferver. Portanto, é um Deus paciente, é um Deus que não é, tem a sua ira, é demorada, ela não acontece logo. É um Deus de bondade, que é sede, que pode ser traduzida por beleza, mas também por amor, no sentido prático da beneficência. Aquele que ama no sentido de prático, não é aquele amor da boca para fora, é um amor que se vê, é aquele Deus que faz coisas pelas pessoas que Ele ama e que é fiel, é meth. A verdade é que é alguém digno de confiança. A palavra traz a ideia de estabilidade. O Deus de Israel é um Deus estável, é rocha, não muda. Os deuses dos povos eram deuses movidos por paixões, exatamente como os seres humanos. Mudavam de sentimento com muita facilidade. O Deus de Israel era um Deus digno de confiança. Quando Ele dá a sua palavra, nós podemos ter certeza que Ele vai cumprir. Lembram-se semana passada, irmãos, que Deus respondeu a Moisés e disse: bem, eu vou levar o povo e eles vão entrar na terra, porque eu prometi a Abraão e eu não falho com a minha promessa. Só não posso ir no meio de vocês, porque vocês são um povo muito obstinado. E Moisés então vai lá interceder e pedir, e vai orar, e vai mostrar o seu desejo. Este é um Deus que mostra a sua bondade a milhares, e não a uns poucos. O que caracteriza as religiões antigas, e mesmo o poder moderno, é que os poderosos têm uns poucos favoritos, a quem distribuem umas benesses. O Deus de Israel é um Deus que distribui a benevolência a milhares. Ele gosta de abençoar a muitos e não a poucos. Reparem que é um Deus perdoador. Não sei se os irmãos repararam que há uma ênfase, porque diz aqui, é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Numa outra versão que eu tenho aqui diz, perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Perdoa. Deus que perdoa. Vejam, irmãos, todas estas são características que Deus apresenta quando faz a sua mesma... Quando Deus se apresenta, Ele se apresenta desta maneira. Antigo Testamento. Este não é um Deus de ira. Agora, é claro, é um Deus justo. Não vai fazer com que o culpado passe como se não tivesse acontecido nada. E algumas pessoas dizem: pois é, pastor, mas aí diz que visita nos pais e nos filhos, etc. e tal. Irmãos, é fácil perceber isto. Reparem, quando há uma família em que alguém é bêbado, já repararam como aquilo afeta várias gerações? O pai é bêbado, mas os filhos sofrem, provavelmente os netos também. É impressionante a quantidade de filhas de bêbados que casaram com bêbados. Já lidei com tantas histórias assim, a gente diz: mas por que será que ela já sofreu tudo isto em casa? Viu com o pai, como é que foi calhar justamente com um fulano igual? Parece que é uma coisa que fica, vai marcando as gerações. Isto tem a ver com esta marca que é natural. Todas estas características, irmãos, são morais. Os deuses dos povos à volta de Israel se apresentavam com características que tinham a ver com poder e com
características funcionais. Deus se apresenta com características morais. Ele é um Deus que é diferente pela ética. E Ele chama então o seu povo a ser diferente pela ética. A lei que Deus vai dar é baseada na sua personalidade, porque Deus é um Deus moral, é um Deus justo, eticamente puro. E é porque Deus é assim que Ele vai dizer ao seu povo, é assim que vocês devem viver. Então as leis que Deus dá são leis para que o povo de Israel possa espelhar, refletir, ser igual ao seu Deus, ou pelo menos ser parecido com o seu próprio Deus. Agora a reação de Moisés é sempre, vamos apreciando Moisés cada vez mais. A reação de Moisés é fantástica. É claro que a única coisa que ele pode fazer é cair prostrado e adorar. Mas mesmo assim, diante desta circunstância, veja o que ele faz. Ele cai, ele adora ao Senhor, mas aí ele pede, Senhor, vá o Senhor no meio de nós. Mas eu quero que o irmão preste atenção num pormenor. Olhe para este versículo. Olhe que curioso. Deus tinha dito a Moisés, Moisés, eu não posso ir no meio do povo. Lembram-se porquê que Deus disse que não podia ir no meio do povo? Eu não posso ir no meio deste povo porque é povo obstinado, porque é um povo mau, porque é um povo que tem um coração duro. Agora vejam o que é que Moisés pede ao Senhor. Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós. Porquê? Porque este povo... Como é que é possível? Ele usa a razão que Deus dá para não ir com o povo. Moisés diz, Senhor, realmente este povo é duro. E é exatamente por isto que a gente precisa que tu vás no meio do povo, Senhor. Que outro Deus teria paciência connosco? Que outro Deus poderia nos acompanhar? Que outro Deus poderia ser bom para nós? Que outro Deus nos perdoaria? Nenhum Deus faria isso. É por isso que nós precisamos, Senhor, que tu venhas no meio, porque tu és um Deus que perdoa, que tem graça, que tem bondade, que tem paciência. Então, Senhor, vem no meio conosco. E Senhor, olha, lembra-se aquilo que o Senhor mostrou-me? A maneira como o Senhor queria que nós fôssemos o seu povo, a sua herança. Que seja assim, Senhor, que possa ser assim. Como o Senhor mesmo disse que queria que fosse. Por isso é que Ele termina a oração e diz, toma-nos por tua herança. Ele não quer ser só protegido e abençoado por Deus. Ele quer mais. Ele é ousado. Ele quer que este povo tão duro, tão obstinado, mas por ter um Deus tão extraordinário, Ele quer que este povo seja o povo especial de Deus no mundo. É uma oração pequena, mas realmente fantástica. Como é que Deus responde? Bem, Deus mais uma vez vai responder positivamente ao pedido de Moisés. E Deus diz assim, versículo 10. Então disse, eis que faço contigo um concerto, uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, as suas estátuas quebrareis, os seus bosques cortareis, porque tu não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Para que não faças concerto com os moradores da terra, não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te for ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque no mês de Abib saíste do Egito. Tudo o que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com o cordeiro. Mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito teus olhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás,
mas ao sétimo descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo o macho entre ti aparecerá perante o Senhor Deus Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. A proposta do Senhor a Moisés, podemos dizer, é uma espécie de recordação da lei, e podemos dizer que esta parte do capítulo 34 tem um resumo da lei. Mais uma vez, um resumo do básico. Vamos lembrar só rapidamente, nós já vimos aqui, apenas lembrar aos irmãos os pontos principais que são fáceis de guardar. Primeiro, não façam aliança com os povos da terra, porque o Senhor sabia que se houvesse qualquer tipo de aliança com os povos da terra, isso ia desviá-los daquilo que era a adoração ao Deus verdadeiro. O Senhor sabe que Israel vai ter dificuldade em resistir ao mau exemplo. Quando juntam-se dois, um é bom, o outro é mau, porque parece que é sempre o mau que ganha? Parece que é sempre o mau que arrasta o bom. É tão difícil o bom ganhar o mau. É tão difícil o bom dar um exemplo e o mau se converter. É por isso que a gente fala sobre casamentos, e aqui também vai falar. É quase sempre a regra é esta: o crente casou com o não crente. É o crente que vai embora da igreja. Por que será? Enfim, Deus sabia isto, por isso Deus disse ao povo: não façam aliança, inclusive não façam nenhum pacto com eles em termos de casamento, não podem se casar. E para que não haja tentação de que isto aconteça, então destruam tudo o que seja sinal de idolatria entre eles. Os templos, os altares, as imagens, as árvores sagradas, tudo tinha que ser eliminado para que o povo não fosse despertado para aqueles cultos. Deus sabia que os cultos da fertilidade, com os seus rituais que envolviam a sensualidade, facilmente levariam os homens de Israel. E por isso Deus diz: deixem isso de lado. A regra para o casamento era endogâmica. Só podem casar dentro do povo. E o povo não era pequeno, havia muita gente, a escolha era bastante, não é? Cumpram as festas de Deus. Deus vos deu festas e sacrifícios. Cumpram, porque ao fazerem isso vocês vão estar próximos do Senhor. Obedeçam à regra do sábado, que era uma das marcas características do povo de Israel, e separem os primogênitos para Deus de um modo especial. Lembrem-se, irmãos, que nós ainda não tivemos a instituição da tribo de Levi. A tribo de Levi vai ser a tribo separada para o serviço de Deus específico. Nós vamos ter os sacerdotes dentro da tribo de Levi. Isto ainda não aconteceu e, portanto, neste momento ainda são os primogênitos que têm que ser separados para o Senhor. Quando houver a eleição de Levi e dos sacerdotes dentro dos levitas, os primogênitos serão resgatados e não terão mais este compromisso, mas deverá haver uma oferta especial, sacrificial ao Senhor, cada vez que nascer um primogênito. Então, quando Jesus foi apresentado no templo, ele foi lá levado 2 vezes. Primeiro para receber o seu nome no 8º dia para a circuncisão, e uma segunda vez para que houvesse os sacrifícios específicos, porque Jesus era o primogênito. E os primogênitos tinham que ser resgatados com sacrifícios especiais diante do Senhor. Moisés fica ali 40 dias e 40 noites. Já vimos este aspecto, ele ficou sem comer e sem beber, a glória de Deus o sustenta. E veja o que acontece quando ele desce, irmãos. Verso 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testamento em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com Deus. E olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel,
o que lhes era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com Deus. A presença de Deus sustentou Moisés, mas também deixou nele uma marca física. O texto diz que o rosto dele brilhava, de tal maneira que provocou medo no povo. A primeira vez que Moisés descera do monte, ele encontrou o povo em pecado e quebrou as tábuas da lei. E morreram milhares. Esta segunda vez ele não encontra o povo em idolatria, mas o povo devia estar marcado pela outra vez, de maneira que estão cheios de medo. Ainda por cima o homem vem a brilhar, quando ele chega a brilhar com efeitos especiais, não é? Ficou toda a gente cheia de medo, ninguém se chegava perto dele. Foi preciso Moisés chamar Arão e os príncipes, vá lá, não tenham medo, chegam cá que eu não vou morder ninguém. Então eles aproximam-se de Moisés com algum medo e só depois que o resto do povo vê que não aconteceu nada de mal é que eles têm coragem de chegar junto de Moisés. É uma nota curiosa, irmãos, esta história do brilho. A tradução do texto hebraico, como eu já disse aos irmãos, nem sempre é fácil. A língua hebraica é uma língua que é relativamente pobre, se comparada com o grego. No grego nós temos 4, 5 palavras para dizer uma coisa. O hebraico é o contrário, nós temos uma palavra para dizer 20. Então, a palavra usada aqui para brilho pode ser traduzida por outras coisas. Era algo que emanava da cabeça ou do rosto de Moisés. Entre as várias interpretações que existem, há, por exemplo, uma tradução, uma ideia de que o brilho de Deus sobre o seu rosto deixou uma marca tão grande que a pele dele ficou dura como se fosse um couro especial, como se fosse o chifre de um animal. É uma interpretação pouco usada, mas existe em alguns rabis. Mas a tradução de Jerónimo da Vulgata Latina usou uma das possibilidades de interpretação do hebraico, dizendo aqui que esta radiação, porque era algo que emanava da cabeça de Moisés, seriam como que chifres. Então há esta tradição da Idade Média de que o que aconteceu com Moisés é que cresceram chifres em Moisés. E foi por isso que quando Leonardo da Vinci fez a sua famosíssima estátua de Moisés, ele aparece com chifres. Alguns irmãos provavelmente já conhecem esta imagem, se calhar alguns até já tiveram a oportunidade de vê-la diretamente. Eu não sei se sabiam porque que o Moisés aparece com chifres, mas é por causa disto, irmãos. Porque na tradução do Antigo Testamento para o latim, Jerónimo usou esta ideia do hebraico, que é possível, e então esta ideia ficou na versão latina, e Da Vinci utilizou esta ideia, e foi por isso que a imagem que ele colocou foi esta. O texto diz que Moisés precisou usar um véu. Porquê que ele usava um véu? Porque as pessoas ficavam assustadas com o brilho que saía do rosto dele, porque era incomodativo falar com alguém que estava a brilhar, não é? Tinha tanto brilho que era difícil falar e olhar para a pessoa. Eu não tenho esse problema, irmãos. Eu vivo com a minha esposa brilha muito, mas eu não tenho problemas de falar com ela. Ela não precisa usar véu. Não, mas isto é à parte. Mas a glória do Senhor era especial e talvez fosse isto. Mas, irmãos, nós temos uma interpretação bíblica para a razão pela qual ele usava véu. E não é a que nós normalmente pensamos. Está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3... O texto está aí, Gabriel? Não? Pronto. Então, se os irmãos quiserem abrir, 2 Coríntios 3, ou se não, ouçam aquilo que eu vou ler, mas está lá em 2 Coríntios 3, 12. E é interessante, porque Paulo explica de uma maneira que não é a que normalmente nós entendemos. Ele diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.
Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo diz é, Moisés não pôs o véu para que o brilho deixasse de incomodar o povo. Ele pôs o véu é porque ele chegou com o brilho e depois, à medida que os dias foram passando, o brilho foi diminuindo. E ele não queria que o povo soubesse que o brilho ia diminuir, que era para ele não perder aquela vantagem que ele tinha quando falava com o povo. Então ele cobriu-se com o véu, porque as pessoas não sabiam se o rosto ainda brilhava ou não. É o que diz o apóstolo Paulo, irmãos. É o que diz o apóstolo Paulo. Mas ele diz assim, o brilho era transitório, porque era a antiga aliança. Mas Paulo também diz, nós não vivemos nesta realidade. Infelizmente o povo de Israel ainda tem um véu. E quando lê o texto que claramente fala sobre Jesus, não entende. Há um véu. Mas aqueles que foram salvos pelo Espírito de Deus, que foram tocados e compreenderam a verdade de Deus, foram escolhidos pelo Pai para isto, têm o véu levantado. E mais do que isto, o apóstolo Paulo diz, à medida que nós crescemos em santificação, nós podemos ir refletindo cada vez mais a glória do Senhor. Então, nós não vivemos uma vida de mais ou menos, nós vivemos uma vida de mais e mais. A vida do cristão não devia ser mais ou menos, irmãos. Devia ser mais e mais. Porque ele diz, nós somos transformados de glória em glória, em glória, em glória. Será que alguém aqui consegue chegar lá ao topo? Não. Então temos sempre algo para melhorar. Para refletir aquilo que é a verdade do Senhor. Afinal, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para refletir a sua glória. Este é o ensinamento que o apóstolo Paulo deixa. Só em Cristo o homem pode receber a glória de Deus de forma contínua e permanente. Porque não era esta ainda a experiência de Moisés, mas evidentemente que foi uma experiência extraordinária. Muito bem, irmãos. Então Moisés subiu e desceu pela segunda vez. Ele traz novamente a lei para o povo. E agora o povo ali, junto ao Monte Horebe, vai começar a pôr em prática as ordens que Deus deu. E a primeira coisa que o povo vai fazer, em obediência ao que o Senhor mandou, vai ser construir o tabernáculo. Nós já falamos aqui sobre o tabernáculo, conversamos sobre ele, mas ele ainda não estava feito. Nós só tínhamos a informação no papel. Então agora vamos trabalhar. Não, hoje não. Próxima vez que estivermos juntos, quando o Senhor permitir e Ele nos der vida e saúde para nós assim fazermos.